Olá, nono ano. Vamos agora para a atividade número 5 da lista de atividades de revisão. A número 5 fala assim: identifique as equações do segundo grau. Simples, né? Então, aqui nós devemos identificar quais destas equações são equações do segundo grau. A gente já sabe que o requisito principal para saber se uma equação é do segundo grau é a gente observar o índice, o expoente, aliás, o expoente da incógnita. Esse expoente aqui é 1 e esse aqui é 2. Quando a equação tem o seu maior expoente, o 2, ela é uma equação do segundo grau. Essa equação aqui, ó, x ao cubo igual a 8. X ao cubo, olha o expoente, 3. Então, é uma equação do terceiro grau. Essa equação aqui, ó, menos 2x mais 8x menos 8 igual a 0. Olha o expoente aqui e aqui. Esses dois termos são semelhantes, tem que reduzir. Mas mesmo quando você reduzir, vai ficar 8x menos 2x, vai ficar 6x elevado a 1 menos 8, que é igual a 0. Vai ficar assim. Olha o expoente, 1. Então, trata-se de uma equação do primeiro grau, certo? Essa aqui é uma equação do segundo grau porque ela tem o expoente da incógnita 2, o maior deles. Essa aqui não é, porque o expoente é 3, então trata-se de uma equação do terceiro grau. Essa daqui, olha que ela está desorganizada. É bom que a gente a organize, porque às vezes não. Tem como você saber, fazendo o cálculo mental e descobrir se ela é ou não uma equação do segundo grau. Mas às vezes é necessário você fazer o cálculo para chegar a essa conclusão. Aqui eu tenho x ao quadrado menos x, eu vou só copiar, porque o que tem que ser organizado está aqui no segundo membro, tá? Igual x ao quadrado mais 15. Aliás, eu tenho que já trazer isso aqui que está no segundo membro para o primeiro. Lembrando que eu errei aqui ao copiar, esqueci do sinal de menos. O que deve ser feito aqui? Aí eu vou manter aqui, tá? Só depois que eu eliminar o parênteses é que eu vou trazer toda a turma que ficar no segundo membro para o primeiro, certo? Vamos lá? Se tem um sinal de menos antes, para eliminar o parênteses, eu tenho que fazer jogo de sinal. Note que o x ao quadrado é mais, o 15 é mais. Então, menos com mais é menos, vai ficar menos x quadrado, menos com mais também é menos, vai ficar menos 15. Eliminei o parênteses. Agora, eu vou passar todos eles para o primeiro membro. Copie esse que já está aqui. Lembrando que todos os termos que estão no segundo membro, ao passar para o primeiro, eles mudam de sinal. Tá? Menos x ao quadrado, ele vai vir para cá mais x quadrado. Menos 15 vai ficar mais 15. Aí que eu coloco o igual e o zero. Porque toda equação do segundo grau, ela tem que ser igual a zero, ou seja, você passa todos os termos para o primeiro, caso tenha algum no segundo membro. Agora aqui é só reduzir os termos semelhantes. Eu tenho aqui 1x ao quadrado mais 1x ao quadrado. Vou ficar com 2x quadrado. Menos x, só tenho 1 mesmo. Ou seja, o x elevado a 1 só é ele. Mais 15, que é igual a zero. Organizei a equação e cheguei à conclusão que ela também é uma equação do segundo grau, porque o expoente aqui é 2, tá? Esse aqui é 1 e esse é 2. Ou seja, eu tenho aqui uma equação do segundo grau completa, ok? Então, você vai marcar o x nas equações do segundo grau. Vamos agora para a atividade número 6. Identifique os coeficientes de cada equação e diga se ela é completa ou incompleta. Nossa, essa é simples.
Identificar os coeficientes de uma equação do segundo grau é dizer quem é o coeficiente A, coeficiente B e coeficiente C. São esses três, tá? Coeficientes que devem ter numa equação do segundo grau. Devem ter assim, no seguinte, são três, normalmente, tá? Mas vai acontecer, vai variar aqui os valores. Vai acontecer de uma equação do segundo grau, ela só ter apenas o coeficiente A, os outros serem igual a zero, ou apenas um deles. Nesse caso aqui, eu tenho 5x² menos 3x menos 2 igual a zero. Coeficiente A é mais 5, coeficiente B é menos 3 e o coeficiente C é menos 2. Então, essa equação, ela possui os três termos, tá? Ela possui o x elevado a 2, o x elevado a 1 e o termo independente. Então, é uma equação que completa, tá? Escreva a palavra assim, equação completa, tá bom? Eu coloquei só a palavra completa aqui para não ocupar muito tempo. Essa outra aqui, quem é o coeficiente A? Mais 3. Quem é o coeficiente B? Não tem. Olha que o B, obrigatoriamente, tem que ser o x elevado a 1. Não tem, é zero. Coeficiente C tem, mais 55. Essa equação é o quê? Uma equação incompleta, porque ela só tem o termo A e o C, tá? Essa daqui, quem é o coeficiente A? Mais 1. Coeficiente B, menos 6. Coeficiente C, não tem. Quem é o C? É o termo independente. Não importa se ele é mais ou menos, mas é o número, tá? Que vem desacompanhado de letra, é zero. Essa é uma equação incompleta. Quem é o coeficiente A dessa equação? 1. Quem é o coeficiente B? Menos 10. Quem é o coeficiente C? Mais 25. Olha só, ela possui os três coeficientes, tá? Diferente de zero. Então, trata-se de uma equação completa, ou seja, ela possui o primeiro termo, o segundo termo e o terceiro termo. O primeiro é o x elevado ao quadrado, o segundo é o x elevado a 1 e o terceiro é o independente, certo? Vamos agora para a atividade número 7. Determine as raízes de cada uma das equações incompletas. Como resolver uma equação incompleta? Nós vimos duas formas, né? De resolvê-las sem aplicar a fórmula de Bhaskara. Claro que se eu aplicar a fórmula de Bhaskara em qualquer tipo de equação do segundo grau, eu vou conseguir responder. Porém, há caminhos mais curtos, ou seja, mais simples, você chega à resposta mais simples. Então, essa equação aqui, ela é uma equação incompleta, faltando o termo C, tá? Não tem o termo independente. Então, eu posso resolvê-la colocando o fator comum em evidência, certo? Quem é o fator comum? Aqui e aqui. É o x. Abro parênteses. Como é x elevado ao quadrado, um fica do lado de fora, que vai ficar em evidência, e o outro dentro do parênteses. Menos o 5, ele só aparece no segundo termo, vai ficar aqui dentro. Posso colocar o x aqui? Claro que não, porque esse x é um só, tá? Elevado a 1. Então, se eu colocar, vai dar x² e não pode. Igual a zero. Fiz a fatoração. Quando eu vou querer saber quais são os dois valores de x, primeiro eu pego o x que está do lado de fora. Esse x multiplicando isso aqui dá zero. Então, quer dizer, aliás, não é quero dizer, estou vendo que esse x é igual a zero. Lembrando que toda equação incompleta do segundo grau, quando falta o termo C, um dos valores de x é zero, tá? Esse que fica aqui do lado de fora, que fica em evidência. O outro, aí eu pego somente o parênteses igual a zero, tá? Assim, ó. X menos 5 igual a zero, tá? Você pega isso aqui. Então, eu vou tirar do parênteses, x menos 5 igual a zero. O que eu tenho que fazer? Eu estou com a equação do primeiro grau. Vou isolar o x. Quem é o x?
ponho igual aqui. Vou passar esse menos 5 para o segundo termo. Ele está menos aqui, passou para cá e vai mais 5. Então, tá aí, gente. A solução ou raízes, não sei como você quer colocar, tá? Solução ou raízes. Você escreve solução, é quem? Um valor é 0, vou colocar ponto e vírgula para não fazer a leitura errada, tá? E o outro valor é 5. Tá aqui os dois valores de x para essa equação, ok? Temos mais essa equação aqui, também é uma equação do segundo grau, porém ela é incompleta por falta do termo b, tá? Eu tenho aqui x ao quadrado menos 4 igual a 0. Então, a forma de resolver essa aqui não é colocando x em evidência, mas isolando o x. Então, eu tenho x ao quadrado menos 4 igual a 0. Vou passar o menos 4 para o segundo termo. Então, x ao quadrado é igual, menos 4, ele vem para cá, mais 4. Então, se eu tenho um número que elevado ao quadrado dá 4, tá na cara que é o 2, né? 2 ao quadrado, 4. Então, para isso, eu aplico a operação inversa da potenciação, que é a radiciação. Então, se x ao quadrado é 4, então x é igual mais ou menos a raiz quadrada do 4. Então, o x ele pode ser mais 2 ou menos 2. Então, a solução, tá, dessa equação é menos 2 ou então mais 2, certo? Um dos dois, todos dois são resposta dessa equação. Temos aqui a letra C, que você vai fazer da mesma forma. Isola o x no primeiro membro, porque é uma equação incompleta, onde falta o termo do meio, que é o b, tá? Então, vai ficar x ao quadrado igual a 100, x é igual mais ou menos raiz quadrada de 100, x é igual a mais 10 ou menos 10. Essa aqui é colocar o fator comum em evidência. Vamos lá?